dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 21 de abril e o título é Amargura. Vamos lá. Vivendo em tempos onde tudo é extremamente exposto, em que muitos entendem que precisam opinar sobre tudo e, pior, acreditam que suas opiniões são verdadeiras e inquestionáveis, alguns comportamentos deixam à vista as amarguras por trás de tanta arrogância. Alguns agem movidos por ressentimentos e sede de vingança, outros impelidos por frustrações, inveja e ódio. A ironia e a arrogância costumam ser a forma mais comum de rebater qualquer tipo de crítica ou discordância, mesmo aquelas feitas com respeito e educação. Costumam usar discursos inflamados e textos bem escritos, e com isso atraem um séquito que se comporta como um bando de focas, aplaudindo a tudo, sem se importar com as incoerências que sempre aparecem, deixando à mostra a ferida ainda aberta, sob uma grossa camada de camuflagem. Eu apenas observo, não critico, pois sei que provavelmente em algum momento já estive nesse lugar, assim como praticamente todos já experienciaram a dificuldade de lidar com desafios, críticas e até mesmo injustiças, reagindo de forma hostil. Aprender a se manter em equilíbrio diante das divergências exige maturidade. E maturidade é algo que depende do quanto estamos dispostos a aprender com as lições que a vida nos apresenta. Hoje, quando me deparo com esse tipo de comportamento, simplesmente mudo a rota, não entro na energia. A pessoa que se compraz em constranger e desrespeitar os demais cria uma atmosfera pesada para todos. O conflito contamina os envolvidos com sentimentos negativos. Se já temos as nossas cargas para carregar, então para que agregar mais peso a elas? Nem tudo precisa ser dito, e há pessoas que não estão dispostas a ouvir nada além da própria voz e dos próprios pensamentos. A amargura é um fardo difícil, e se não há nada que possamos fazer para contribuir, que ao menos não nos deixemos atingir para que não a levemos adiante. Cada um traz para a própria vida as consequências de suas escolhas. Os aprendizados chegam para todos com o tempo. Se libertar dos sentimentos que causam amargura exige maturidade emocional. E isso não depende de idade, mas de escolher soltar as amarras que nos prendem a ela. Então, vamos lá. Esse texto, né, assim, a ideia veio, né, dessa observação que a gente vê muita gente, hoje em dia, né, nas redes sociais, a gente acaba seguindo algumas pessoas, porque ou as opiniões a gente concorda, né, estão alinhadas com o que a gente pensa, tem os mesmos valores, ou porque às vezes a pessoa escreve bem, fala bem e traz algumas ideias interessantes. E assim, eu procuro olhar, assim, ver vários tipos de opinião, né? E realmente isso me chamou a atenção, essa questão da gente ver essa amargura nas pessoas que não aceitam críticas. E eu já falei aqui, né, num texto sobre o perfeccionismo, que o perfeccionista não aceita crítica, não sabe lidar com crítica. E que isso é uma coisa que trava, porque assim, às vezes alguma coisa que alguém te fala te vira uma chavinha ali, te chama atenção para alguma coisa que você tem que melhorar, alguma coisa que de repente você realmente está se equivocando, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém é dono da verdade, a gente pode cometer erro mesmo. E a maturidade está em você assumir, né? Reconhecer os seus equívocos e fazer os esforços, né? Tomar atitudes para mudar. Né? Isso não é vergonhoso, muito pelo contrário, né? É algo virtuoso, né? É uma qualidade a pessoa que reconhece os erros, assume a responsabilidade e procura fazer aí os ajustes necessários, né? E eu percebi, assim, algumas pessoas são muito arrogantes e elas não aceitam ser criticadas.
E como elas estão acostumadas a somente aplausos, né? Pois tem um perfil que eu sigo, gosto muito dos textos, a maioria dos textos eu concordo, mas algumas coisas eu não concordo. Só que eu não vou lá criticar, não vou ficar batendo boca, é a opinião da pessoa e a gente tem que respeitar. Só que o que eu percebo é que qualquer pessoa que tesse algum comentário discordando é rechaçado de uma forma truculenta, assim, até mal educada, sabe? É, rude mesmo, ríspida. E aí eu falo, essa pessoa não tem maturidade. Porque em algumas questões a gente percebe ali que ele tem uma raiva de determinadas pessoas ou situações, e quando o assunto é sobre essas pessoas, ele coloca tudo, sabe, esse rancor, né? Eu não sei, pode ser que ele tenha lá os motivos dele, mas tudo bem, é um direito dele querer falar desta forma, né? Mas eu acho que ele teria que respeitar ali aqueles que o seguem, que normalmente aplaudem, que concordam, que o elogiam, e ele trata qualquer discordância. Eu já vi assim pessoas comentando com a maior educação, sabe? Falando, olha, com todo respeito, tal, não sei o quê. E ele dá umas respostas assim muito grosseiras. E aí eu percebo que ali, apesar da pessoa já, né, não é um jovenzinho, mas não tem maturidade, e sem contar que lendo os textos e às vezes conhecendo a história, ficou nítido ali que é uma pessoa que carrega aí algumas frustrações. E aí ele descarrega essa energia, essa frustração toda por coisas que ele não conseguiu conquistar, nas costas de pessoas que às vezes conseguiram, e ele não aceita. Algumas situações a gente sabe que é injusto, tem gente que tem talento, mas não consegue sucesso, tem gente sem talento e com sucesso. Tudo bem, mas isso é do jogo, né? A gente não pode também ficar amargurado porque a gente não conseguiu, apesar de ter talento, não conseguiu o mesmo que outros conseguiram, porque assim, acho que cada um aqui também tem seu papel, sua trajetória e o seu significado. Então, assim, ele pode não conseguir o sucesso que outros conseguiram, ele pode achar que isso seja injusto, mas ele tem lá a virtude dele, tem o papel dele, e ele vai, a mensagem dele vai chegar a quem precisa chegar, né? Então, cada um aí tem o seu caminho a ser trilhado. E às vezes o fato de uma pessoa ter sucesso e visibilidade não quer dizer que ela seja uma pessoa totalmente realizada. Às vezes ela está ali realizada, né? Como conseguiu ser famosa, tudo, mas tem uma vida pessoal, assim, uma vida afetiva infeliz, ou às vezes não tem uma saúde, né? 100%. Então, assim, cada um aqui, né, nesse processo que a gente está vivendo, tem que lidar ali com as suas mazelas, né? Então, como eu sempre falo, a gente vê o palco, a gente não vê os bastidores. Então, ficar tecendo esses julgamentos também, né? Na verdade, não é nem julgamentos, né? Julgamento a gente faz, lógico, para você chegar a um veredito. Você avalia uma situação e você faz ali o julgamento, e você vai condenar ou você vai concordar, né? Você vai dar o seu veredito. A gente tá o tempo todo julgando, mas assim, condenar uma pessoa, fazer essas condenações com base em informações muito superficiais, fala muito mais de quem está fazendo aquele, né, emitindo aquela opinião negativa, às vezes tóxica, do que a pessoa em si que está sendo ali observada. Porque a gente não sabe o que acontece ali, né? Na intimidade das pessoas, o que vai no íntimo das pessoas, o quanto ela está realmente feliz, que muita gente hoje em dia, né, aparenta aí, né, uma felicidade, uma vida perfeita, cheia de filtros na rede social, e quando desliga a câmera, a realidade é bem outra. Então, a gente tem a gente deve viver a nossa vida de acordo com a nossa verdade e da forma mais verdadeira possível. Porque a opinião dos outros é a opinião dos outros e pouco importa, eles não estão calçando os nossos sapatos e não estão caminhando com as nossas pernas. Só a gente sabe, né, os pesos, né, as mazelas e também as alegrias que a gente tem, né? E os nossos, só nós conhecemos, né, os nossos amores, os nossos dissabores. Então,
a gente precisa realmente viver com a nossa verdade. E quando a gente se afeta demais, se abala demais com a opinião alheia, isso mostra muito o quanto a gente ainda tem que trabalhar, quanta aresta a gente ainda tem aí para parar, né? Porque a gente acaba, se aquilo que foi dito te incomodou, de uma certa forma, porque você acreditou. Porque se não te disse, se aquilo não tem nada a ver com você, não é nem um pouco verdadeiro, não vai te abalar. Né? Como eu já disse outras vezes, lógico, se uma pessoa comete uma injustiça contra você, te acusa de algo que você não fez, aquilo, na verdade, não vai te abalar, porque você sabe que não fez, não vai te abalar intimamente, pode te prejudicar na sua vida, materialmente, e aí, para isso que existem os recursos aí para a gente resolver, né, até judicialmente, uma acusação grave. Mas se aquilo não vai causar nenhum problema, né, na sua vida, que é só uma opinião de alguém, então, se aquilo não te diz respeito, por que você vai se abalar, você vai perder o sono, vai se irritar, vai ficar chateado, vai se entristecer por uma opinião de uma pessoa que não sabe nada da sua vida e provavelmente, né, não conhece você verdadeiramente para falar algo que não diz respeito a você, que não tem nada a ver com o que você realmente é alguém que, na verdade, não te conhece e está falando muitas vezes por ressentimento, por inveja, né, por frustração, que é como o caso lá que eu percebi. Porque, assim, como eu acompanho bastante, então eu já percebi esse tracinho, assim, sabe? Esse traço no perfil da pessoa, dessa crítica ácida com relação a certas pessoas que conquistaram determinadas coisas, que até eu concordo, injustamente, mas enfim, cada um com seu cada um, e também as pessoas que conquistaram sucesso e fama de uma forma errada vão responder pela atitude que por tudo que elas cometeram de erro e por todas as pessoas que elas prejudicaram. As consequências chegam em algum momento, vão chegar, né? Então, é nisso que eu acredito. Por isso que, assim, por mais que eu ache, aquela pessoa não merecia, porque eu sei que fez coisa errada para estar ali, mas tudo bem. Foi escolha dela e ela vai ter que arcar com as consequências. Então, por que eu vou me abalar, vou me irritar por conta disso? Não me diz respeito, né? Ela vai acabar colhendo tudo que os frutos do que ela plantou, né? Quem planta sementes ruins vai colher aí, né? Coisas ruins para a própria vida. Então, e eu acompanhando, eu percebo às vezes esses traços, e fora assim, alguns comentários, alguns relatos, você percebe que a pessoa não conseguiu realizar certas coisas que ela gostaria, mas às vezes aquilo também era uma trajetória que não seria boa, né, para ele. Quantas vezes a gente se frustra, né, porque não conseguiu realizar algum projeto, alguma coisa que a gente queria, aí lá na frente a gente olha para trás e fala, nossa, ainda bem, porque isso não ia me levar para um bom lugar. O que aconteceu, às vezes, que a gente acha no momento ali que é negativo, foi justamente o que nos levou para um lugar melhor, foi responsável por acontecer alguma coisa muito melhor na vida da gente, né? Então, tem coisas que a gente não, no momento ali, a gente não percebe que é o melhor para a gente, mas no futuro você acaba descobrindo, né? Então, muitas situações difíceis que a gente passa, naquele momento, são desafiadoras, né? Às vezes a gente acha até que nem vai dar conta e se desespera. Aí, depois que passa, lá na frente, você fala, poxa, se não fosse aquilo, hoje eu não estaria aqui, eu não estaria melhor, eu não teria aprendido tal coisa, eu não teria, de repente, mudado de rota e ter descoberto um caminho melhor. Então, esse texto fala, e essas pessoas que não conseguem ter essa visão positiva sobre as coisas, que ficam ali amarradas, né, só nessa questão de frustração
e de não saber lidar com crítica, elas são pessoas que acabam trazendo para a vida delas uma amargura, né? Uma coisa pesada. E é o que elas transferem ao se comunicar com as outras pessoas. Porque todas aquelas respostas ríspidas e grosseiras mostram muito mais da pessoa do que quem fez a crítica, né? Então, assim, aquela amargura que aquela pessoa traz, que ela cria ali uma armadura e que ela não aceita, ela se torna assim impermeável, ela não aceita que ninguém traga alguma coisa diferente do que ela acha e do que ela pensa, e ela se incomoda com as críticas. E aí você perde, né? Agindo assim, perde, às vezes, muitas vezes, a oportunidade de crescer, de aprender, de evoluir. Quando você ouve a opinião dos outros, né? Outras opiniões, algumas, lógico, não tem a ver, a gente descarta, mas algumas trazem uma consciência diferente, né? Trazem assim um olhar, alguma visão ali que a gente nunca tinha, algo que a gente não tinha pensado, né? Trazem um argumento novo, algo para qual a gente talvez não tivesse dado importância ou não tivesse percebido. Então, essa troca é uma troca de aprendizado. E a pessoa que é assim resistente acaba não se prejudicando, deixando de aprender, deixando de evoluir, porque não escuta, né? Então, se você escuta, você tem a possibilidade de falar isso não é para mim, ou falar nossa, não tinha pensado nisso, né? E a gente, né? Isso é bom, né? Algo que agrega a nossa bagagem, o nosso conhecimento, né? E a gente está aqui sempre buscando, né? Melhorar o nosso autoconhecimento e o nosso conhecimento, né? Então, é justamente a gente ser menos resistente a certas opiniões. A gente não precisa aceitar, se é algo que realmente você olha e fala, realmente isso daí não tem nada a ver, né? Porque a gente está num momento assim, até muito polarizado, então às vezes a gente acaba ficando mais resistente só porque quem fala é quem você não gosta. Mas às vezes até quem a gente não gosta fala alguma coisa aí que serve, né, para a gente abrir o olho. Até às vezes fala alguma coisa que mostra tanto o quanto ele está equivocado, que nos ajuda, inclusive, a prestar atenção se a gente não está cometendo também certos equívocos, né? Quando eu falo que a gente não julga porque a gente já esteve nesse lugar, porque assim, a gente está amadurecendo. E antes de atingir um determinado nível de maturidade emocional, a gente com certeza também, e como eu falo, né, do perfeccionismo, eu também era assim, resistente à crítica, então aquilo incomodava, até o momento que eu percebi que era algo que realmente me impedia de ter um olhar mais amplo sobre as coisas, né? Eu ficava fechada ali dentro de uma caixinha, era aquilo que eu pensava e acabou. Então, assim, não que a gente precise mudar de opinião por conta da opinião dos outros, mas a gente, né, absorver tudo, analisar e ficar com o que é bom e descartar o que não serve, né? Isso traz um grande aprendizado, né? E nos auxilia aqui nessa jornada, né, de autoconhecimento. E para isso a gente precisa buscar informações e aumentar o nosso conhecimento, né, com tudo que nos rodeia. Então, é isso. A reflexão é justamente para a gente tentar deixar a nossa vida mais leve e não se deixar aprisionar pela amargura, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.